Alô, lotequeiros de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal mais humilde do YouTube, o Dicas do Benas. Primeira vez no canal, chegando agora, caindo de paraquedas. Se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com quem gosta de loteca e de futebol. Se você já é inscrito, meu muito obrigado mesmo. Chegamos à loteca 1083, pagando 300 mil reais. Temos aí a volta do Brasileirão e um jogo estrangeiro aí do Campeonato Italiano. Decisão também da Série C. Estamos aqui para dar nosso segundo palpite, nosso segundo cartão, fazendo um cartão aqui de 5 duplos no valor de R$ 48. Lembrando para vocês que aqui a gente não tem bola de cristal, a intenção do canal é interagir com vocês, trazer informações e estatísticas, tá, pessoal? Com isso, ajudar aí no jogo de vocês, tá certo? Canal, aqui o apresentador que vos fala, aqui o Benício, vulgo Benas. Desafio a saber a qualquer um que assista mais jogos do que eu aqui, tá? Assisto todos os jogos do Brasileirão. Ontem passei a noite toda vendo todos os jogos. Quando não consigo ver todo, vejo os melhores momentos, acompanho os campeonatos, tá? Benas, então isso significa que você vai fazer 14 pontos. Não, se só fosse isso, né, pessoal? Fazer 14 pontos toda semana, porque eu desafio alguém que acompanhe mais futebol do que eu. Mas dependemos também da sorte, de estratégia de jogo, valor que você vai jogar. Então tem outras variáveis que não é só assistir o jogo. Mas para eu vir aqui falar com vocês, tomar essa liberdade aí de entrar, de fazer esse vídeo para vocês, eu pelo menos tenho que ter o conhecimento de pelo menos acompanhar o futebol. E acompanhar muito, tá, pessoal? Com força de vontade. Também faço meu jogo, arrisco, tá bom? Mas gostaria de falar para vocês que vocês também têm a intuição e conhecimento de vocês. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Giovanni do Rio, aí de Friburgo. Um abraço para você, Giovanni. Já teve concursos aqui que eu, logo lá no começo, o Vasco estava muito ruim. Barbieri era o técnico do Vasco. Eu apostei contra o Vasco e o Giovanni discordou. Falou, não, Benas, eu vou no meu Vascão, acho que esse jogo ele ganha. Conheço o meu time e o Vasco ganhou. Então é isso, pessoal. É ter a opinião de vocês, ter o conhecimento aqui é para complementar, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, né, pessoal? Depois vocês reclamarem. Já vamos aqui para a enquete do Vovoteca. Entrem lá, deixe sua opinião, porque isso aí reflete o que a gente vai jogar, né, pessoal? E aí também dá para acompanhar o que é zebra, o que é surpresa, tá? Maior zebra aí, hein? Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Como eu tenho um compromisso com vocês, pessoal, de ir sempre na maior zebra, eu acho que eu vou arriscar essa zebrinha aí, tá? Eu vou mudar num duplo aqui que eu tinha feito no jogo e eu acho que eu vou nessa zebra, tá? Porque a maior zebra aqui da enquete do Vovoteca, eu sempre estou apostando nela. Continuando aí essa estratégia, eu vou aí nessa zebrinha do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro, tá? É difícil? É, mas se você não jogar, como é que você vai saber, né, pessoal? Por isso que se chama zebra. Jogo mais parelho aí do 10-8-3, meu Bahia recebendo Fortaleza, excelente Fortaleza, oitavo colocado no Brasileirão. Timaço, né? Dia 28 tem uma final aí da Sul-Americana, lá no Uruguai, contra o LDU. Perigou, time muito bom, LDU lá do Equador. E o Fortaleza aí ainda tem uma semana antes, aí deve jogar com o time titular ou mesclado, né? Que no meio de semana acho que o Fortaleza joga com o Botafogo depois desse jogo aí do Bahia. Outro jogo aí mais ou menos parelho seria o jogo aí entre o Botafogo de Ribeirão contra o Novo Horizontino. Para mim o jogo mais perigoso da rodada, hein? Aí pode dar qualquer resultado. Lembrem que o Botafogo ganhou lá do Atlético Goianiense em casa 2-0. É um time que empata muito, né? Não consegue fazer muito gol, mas também não é muito vazado. Um time muito bem na defesa, aí, treinado pelo Chamusca. Maior favorito aí do 10-8-3, qual que seria aí? O Flamengo contra o Vasco, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Dois clássicos, dois favoritaços aí, hein? Difícil, né? Porque são dois clássicos, apesar da história do Vasco aí, do Cruzeiro, terem times inferiores tecnicamente e não estarem bem no campeonato ali na zona do rebaixamento, mas é um jogo complicadíssimo, né? Bragantino meteu 3 ontem no Santos, recebe o Fluminense, que tudo pode acontecer com o Diniz, né, pessoal? Então, complicado, futebol não é fácil, né, pessoal? Se fosse fácil, a gente acertava toda semana. Lembrando para vocês, do jogo 2 ao jogo 7,
Todos esses jogos serão no sábado, ou seja, 6 jogos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos no sábado, 8 jogos no domingo. As apostas se encerram às 14 horas do sábado, tá, pessoal? Sempre foi assim. Passei aqui antes de começar o vídeo aí no site do Globo Esporte aí vendo notícias de todos os times aí, né, pessoal? Tentando acompanhar, além do que eu já faço. Pegar as notícias, né? Faço esse vídeo na sexta justamente para pegar as notícias do meio de semana, os jogos, etc. e tal. Sem mais delongas, o vídeo não ficar muito longo, né, pessoal? Já vamos aqui para nossos palpites, tá? Começando aí pelo jogo 1, aí é o jogo decisão da Série C, jogo de volta entre Brusque e Amazonas. Primeiro jogo, vocês sabem, foi 0-0 lá na casa do Amazonas. Brusque já ganhou do Amazonas lá. Tem a melhor campanha da Série C, né, pessoal? Time bem ajeitado aí, joga bem, é um bom mandante. É final, né, pessoal? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas aqui a gente vai de Brusque, tá? Pelo pouco duplos que a gente tem que arriscar, tá? E o maior risco é não arriscar. Por isso eu vou arriscar em Brusque, coluna 1. No jogo temos aqui o Pantera de Ribeirão Preto recebendo o Novo Horizontino. Botinha tentando confirmar a permanência aí na Série B, né, pessoal? Tá com 40 pontos, é o 12º colocado. O Novo Horizontino é o 6º. O Novo Horizontino tá brigando lá em cima na tabela. Botafogo tentando se manter ali, né? Já tá quase aí confirmado aí na Série B, mas buscando os pontos aí para fortalecer. Ambos não vencem, é 5 jogos. Para mim, um dos jogos mais difíceis aqui, pessoal, porque o Botafogo é um time complicado de você apostar a favor e contra. Lembrem que ele ganhou do Atlético Goianiense, né? Time que está fazendo a melhor campanha do segundo turno da Série B. O Atlético Goianiense já é segundo colocado, né? Então ganhou de 2-0, lembrem, tá? E o Novo Horizontino é aquele time, né? Vinha ganhando muito bem fora de casa de alguns adversários. De repente começou a, né, patinar aí, já está na 6ª colocação. Eu vou abrir esse jogo, pessoal, já que no outro cartão eu fui de empate, né, para tentar aí mesclar esse jogo, vou de duplo aberto aí, meu primeiro duplo entre Botinha e Novo Horizontino. No jogo 3 temos aqui o CRB recebendo o Criciúma, CRB 10º colocado, Criciúma 8º. Pessoal, lembrando para vocês, o Tombense venceu o Vila Nova, hein? Vejam, Vila Nova brigando lá na frente, Tombense venceu o Vila Nova. Se eu não me engano, o placar foi 3-1. Então, vejam como a Série B, assim como a Série A, é complicada. Bom, CRB é um time que vem fazendo um dever de casa, um time que vem ganhando bem dentro de casa, né? Tem um centroavante matador aí, o Anselmo Ramon. Recebe um Criciúma que não é um bom visitante aí, né? Segundo turno da Série B, tá? Tem tropeçado. CRB 10º, Criciúma 8º. Eu vou de time da casa, pessoal, e empate, tá? Fechado aqui no mandante, CRB e empate. No jogo 4 temos aqui um clássico do futebol nordestino, Bahia recebendo Fortaleza. Bahia 14º, Fortaleza 8º. Pessoal, vejam bem, o Fortaleza está disputando 2 competições, né? A Sul-Americana e o Brasileiro. Mesmo assim, eles estão na 8ª colocação do Brasileirão. Não é para qualquer time, tá? Vojvoda está lá há 3 anos treinando o time do Fortaleza. Tem uma equipe muito boa, não só os times titulares, mas os reservas também. Lembrem que empataram com o Grêmio com time reserva, poderiam ter ganho, assistir pelo menos pelo primeiro tempo de Fortaleza, e Grêmio e Fortaleza merecia ganhar. Recebe um Bahia que vem numa crescente, 2 vitórias seguidas, ganhou do Goiás fora e ganhou do Inter 1-0 aí. Biel jogando muito bem, para mim tem que ser titular do Bahia. Bom, pessoal, jogo bem complicado aqui, né? Porque o Fortaleza é um bom mandante. Jogou bem contra o Vasco, perdeu de 1-0, mas eu vou aqui de empate seco, tá, pessoal? Empate seco entre Bahia e Fortaleza, acho que são forças que se equivalem. Aqui, para mim, qualquer resultado pode ser, porque o Bahia vai sair para ganhar esse jogo. Precisa ganhar, né? Fugiu ali um pouco da zona de rebaixamento, mas ainda está complicado, né? Para fugir ali da zona, imagino que o time precisa de 43 pontos, o Bahia está com 31. Então essa briga aí vai ser feia.
No jogo 5 temos aqui o Cuiabá recebendo o Goiás. Cuiabá que meteu 3-0 no Curitiba, hein? Goiás vem de uma vitória sobre São Paulo de 2-0. E aí, pessoal, trazendo esse gancho aí, eu queria falar para vocês. Como é que a gente faz a loteca? Olhando para o retrovisor, vejam bem, quem aí de vocês que está me assistindo, que não seja atleticano, iria apostava no Atlético Mineiro contra o Palmeiras no Allianz Parque, na casa do Palmeiras, depois do Atlético Mineiro ter perdido em casa para o Coritiba de 2-1 de virada, né? Quem iria de Goiás contra o São Paulo depois do Goiás ter recebido 6 gols do Bahia lá dentro, né? Então é isso, pessoal. Por isso que eu gosto de acompanhar o futebol e assisto todos os jogos. Vou dar um exemplo, você que é torcedor aí, alô Edmilson, Charles, torcedores aí do Goiás. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, por favor. Goiás, quando jogou com o Bahia, estava sem 3 peças importantíssimas. Uma na defesa, no meio de campo e outra no ataque. Estava sem o Maguinho, sem o Morelli, que foi o melhor jogador aí contra o São Paulo. Se eu estiver falando besteira, me corrijam. E o Alano. 3 peças importantíssimas aí do Goiás. Esses 3 voltaram contra o São Paulo. O Goiás tem um time bem arrumado. O Evangelista está fazendo um bom trabalho. Recebe um Cuiabá que meteu 3 no Curitiba, tá? Acabei de ver os melhores momentos aí desse jogo, não deu para acompanhar. Antes de eu fazer o vídeo, acompanhei. Curitiba perdeu muitas chances, tá? Cuiabá fez 2 gols depois dos 30 minutos ali do segundo tempo. Eu vou de empate aqui, tá, pessoal? Porque é um clássico do Centro-Oeste. Eu acho que o Dourado não perde em casa pelo Cuiabá, pelo que vem mostrando, né? Cuiabá é o 10º, Goiás o 18º, tá na zona do rebaixamento. Eu vou cravar um empate seco aí, tá, pessoal? Triplo de pobre no jogo 5, nesse clássico do Centro-Oeste, entre Cuiabá e Goiás. No jogo 6 temos aqui o São Paulo, que vem de uma derrota fora de casa para o próprio Goiás, 2-0, contra o Grêmio, que também perdeu em casa para o Atlético Paranaense. Grêmio vem numa má fase, né, pessoal? Deu uma caída aí. Conta aí com a volta do Vila Sante. Carvalho não joga. Estou falando isso porque eu acompanho as notícias recentes do Grêmio, tá, pessoal? De todos os times, eu vejo antes de começar aqui a fazer o vídeo. Jogo no sábado, perigoso. São Paulo, um dos melhores mandantes. É um time que joga muito bem no Morumbi. E eu estou pensando aqui em arriscar aqui, tá, pessoal? Tentando pegar aquela mini zebra ali, aquela mini... Vou botar um duplo aberto aqui entre São Paulo e Grêmio, tá? Duplo aberto aí no jogo 6, entre São Paulo e Grêmio. Eu não falei a posição do São Paulo é 11º e o Grêmio 4º colocado. No jogo 7, esse é o último jogo do sábado, às 21 horas, o Botafogo, líder fogão da minha amiga Ana Paula, recebe o Atlético Paranaense, o Furacão, Botafogo líder, Atlético Paranaense 6º colocado, um visitante indigesto, meteu 2-1 na Arena do Grêmio, lá no Grêmio não é fácil você ganhar do Grêmio lá fora, né, pessoal? É dificílimo, talvez um dos mandantes mais difíceis de você ganhar é o Grêmio, e o Atlético ganhou lá de virada. Bom, Botafogo aqui vem numa atuada, né, pessoal? Tá com a mão na taça, só depende dele. Vai estar um clima de festa, não vejo outro resultado senão a vitória do Botafogo. Benas, posso arriscar? Arrisque aqui, porque o Atlético Paranaense tem mostrado bom futebol fora de casa, né? Não esqueçam o que ele fez com o Flamengo aí, hein? Quando o São Paulo era técnico do Flamengo, né? Fora de casa ganhou do Flamengo. No jogo 8 aqui, pelo clássico italiano, Milan recebe a Juventus, a velha senhora, aqui já é no domingo, né, pessoal? Milan, não sei se vocês sabem, é o líder do campeonato italiano, a velha senhora Juventus é a 3ª colocada, não vai ter lá o lateral direito, né, do Brasil, que se contundiu. Milan não vai ter o goleiro titular, né? No último jogo aí contra o Genoa, o goleiro do Milan foi expulso, o Giroud, né, entrou lá, o centroavante francês ficou no gol, né, já tinha feito todas as substituições. Bom, aqui é um clássico, pode dar empate, tudo para dar empate, mas eu vou de Milan em empate, tá? Mandante empate aqui, meu 4º duplo aqui no jogo 8, entre Milan e Juventus. Vou saindo aqui do campeonato italiano, voltamos aqui para o nosso Brasileirão, Atlético Mineiro, 7º colocado, recebe o cabuloso Cruzeiro. O Atlético vem de uma vitória contra o Palmeiras e o cabuloso de uma derrota, hein, pessoal, contra o Flamengo em casa. Vem em baixa o Cruzeiro, o cabuloso, né?
Primeiro jogo aí na Arena da MRV, vai estar lotado. Meu amigo Vermerson vai assistir ao vivo esse jogo, tá? Pessoal, esse clássico aqui tem tudo para ser empate, tá? Mas como aí no Vovoteca, esse jogo aí tá parecendo que pode dar uma zebrinha pro Cruzeiro e eu quero arriscar uma zebra no Cruzeiro. Eu acho que eu vou aqui de duplo aberto entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá, pessoal? Gastando meu quinto duplo aberto entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. No jogo 10, o Flamengo recebe o Vasco da Gama. Flamengo agora com Tite, jogou muito bem contra o Cruzeiro. Tite já arrumou o time. Recebe um Vasco da Gama 16º colocado. Jogo perigosíssimo, porque depois desse time aí do Vasco, tá na mão do Ramon Dias, né? Deu uma grande subida, né? Tá jogando muito bem, Verratti. Prachetes também entrou muito bem. Tem o Paulinho, para mim, o melhor jogador do Vasco. Mas pega um Flamengo aí em êxtase, né, pessoal? Ganhou aí do Cruzeiro fora, Tite já arrumou o time. Por isso eu vou de Flamengo aqui, pelo pouco duplo que a gente tem. Mas conforme você vai ajustar seus duplos aí, é um jogo bom para duplo também, tá? No jogo 11, temos aqui um jogo dos desesperados, né? O Internacional, que não está tão desesperado assim, está na 12ª colocação, recebendo o Santos, que está na 17ª. Santos, que tomou 3-0 em casa do Bragantino, foi aplaudido pela torcida, porque vinha de 3 vitórias seguidas, tinha ganho do Bahia, tinha ganho do Palmeiras e tinha ganho do Vasco, jogando muito bem, porque assisti esses 3 jogos, tá? O Inter tem 32 pontos, está lá, né? 12º, um pouco longe da zona, mas perigando, né? Tá com a corda, vendo uma derrota para o Bahia de 1-0. Eu vou de Inter, tá, pessoal? Por jogar em casa, os duplos já se foram, joga em casa, tem um time, tem condições de ganhar do Santos, apesar da boa fase do Santos. Fase entre aspas, né? Depois que mudou de treinador. Eu vou de Inter. Coluna 1, no jogo 11. No jogo 12, aqui pela Série B, o 15º colocado, o Avaí, recebe o Ceará, 11º. Ceará ainda tem remotas chances de se classificar, mas aí dependeria de muitas coisas, né, pessoal? Tá ali já jogando a toalha. Avaí lutando para sair ali da zona da confusão, como diria o professor Lucha. Jogo bem empacado, né? Porque aí o Ceará é um time difícil de ser batido. Wagner Mancini sabe armar os times ali, né, do ele. Acho um excelente treinador. Por isso eu vou de empate aqui. Barroca contra Wagner Mancini. Vou de empate seco aqui no jogo 12 entre Avaí e Ceará. No jogo 13 temos aqui o vice-lanterna Coritiba, 19º colocado, contra o 5º Palmeiras. Palmeiras que vem na sua pior fase desde que o Abel assumiu aí, hein? Não vem jogando nada o Palmeiras, tá? Contra o Santos jogou mal, perdeu de virada. Contra o Atlético Mineiro ontem também jogou muito mal, tá? Problemas ali no ataque do Palmeiras. Se você que é palmeirense também, se eu estiver falando besteira, mas parece que o Dudu tá fazendo muita falta ao Palmeiras, né? E o time não vem numa boa fase. Recebe um Curitiba aí que o Henrique, o zagueiro, deve voltar. Sabe, pessoal, quase colocando o Curitiba seco aqui, mas pelo histórico, pelo time que o Palmeiras tem, eu vou cravar empate seco, tá, pessoal? Mas é um jogo muito perigoso aqui. Eu não me surpreenderia se o Curitiba ganhasse esse jogo, tá, pessoal? Com certeza, porque vai ser um jogo perigoso. O Curitiba vai com muita vontade para cima do Palmeiras. Vamos aguardar. Eu vou de empate seco, triplo de pobre aqui no jogo 13. E para finalizar, o Bragantino derruba Lutequeiros, recebendo o Fluminense. Bragantino, 2º colocado, Fluminense 9º. O Bragantino meteu 3-0 no Santos, vem de uma vitória. E o Fluminense, um empate histórico contra o Corinthians, amassou o Corinthians no segundo tempo ontem. O Corinthians começou bem, mano, pressionando o Fluminense. Mas aí no segundo tempo, o Diniz, né, pessoal? O Diniz é aquela coisa, o Diniz parece treinador de pelada, né? Uma hora o time dele tá tomando muita gol, outra hora vai com tudo. Ele fez a mesma coisa na seleção, botou lá 5 atacantes, né? Richarlison, Gabriel de Jesus, e vai jogando atacante e vai. Então é meio. Não tem um padrão assim o Diniz, né? Fluminense não é um bom visitante, tem feito jogos ruins fora de casa, né? Em casa ele ganha, é difícil ser batido, mas fora ele. O histórico do Bragantino eu vou de Braga, tá, pessoal? Coluna 1, vou no Bragantino, no jogo 14 e tal.
Espero não ter errado. Voltando aqui para o vídeo, desejar para vocês aí um excelente final de semana, tá? Saúde e paz, porque o resto a gente corre atrás. Um grande abraço, fui!